joia? Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, tá? Alimentação saudável, página 108. Então eu peço que vocês acompanhem aí os slides, peguem o livro de vocês também, destaquem os pontos principais, tá? E vamos lá. Hoje a nossa aula, vamos falar sobre a alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável, galera? E aí, vocês têm uma alimentação saudável? Uma dieta equilibrada? Né? Uma dieta equilibrada, gente, ela necessita ter alimentos variados, tá? Como água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas, que foi justamente os grupos que nós estudamos lá no capítulo 9, beleza? Então, olha só, uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Ok? Então, devemos então aí ter uma alimentação rica, né? Os nutricionistas, eles falam que o nosso prato deve ser bem colorido, com diferentes tipos de alimento, ok? A alimentação inadequada está relacionada com uma série de doenças. Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má alimentação estão a obesidade, o diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de cânceres. Né? Aí na página do livro de vocês, na página 109, nós temos alguns cuidados, né, que devemos ter com a alimentação. O que devemos selecionar, né? Olha só, escolher a maior variedade possível de alimentos, verduras, frutas, carne, leite, ovos e grãos. Dar preferência a produtos naturais. Quando não for possível, evitar os alimentos industrializados, salgadinho, refrigerante, miojo, né, galerinha, que vocês amam, fandangos, Doritos, todos esses salgadinhos aí são industrializados. Deve-se comer uma pequena quantidade deles e não repeti-los por dias seguidos. Verificar se os produtos naturais ou industrializados estão em bom estado de conservação, tá? Quanto aos produtos industrializados, cabem algumas recomendações também, tá? As latas não devem estar enferrujadas, amassadas nem estufadas. Então, quando formos comprar aí, observar se tem alguma dessas características, ok? O produto deve estar no prazo de validade, pois caso contrário pode estar estragado e provocar intoxicação grave. Então observar aí, né, a data de validade, beleza? Todos os alimentos têm, tá? Só olhar direitinho que a gente acha. As carnes bovinas precisam estar vermelhas e com um bom aspecto. Os miúdos também devem apresentar cor natural, não escurecida e consistência firme. Tá? Os peixes podem ser frescos ou congelados, mas é preciso observar bem o seu aspecto, né? Como é que a gente observa os peixes aí, né, galerinha? Observa se as brânquias estão vermelhinhas, tá? Se estiver escura, deve ser consumido e comprado rapidamente, beleza? Porque, né, não é recomendado que esteja muito escuro. Os olhos do peixe precisam estar brilhantes e as escamas firmes, tá? Essas características aí indicam que o peixe está fresco, ok? Olha só, voltando lá para os slides. Adotar cuidados higiênicos e manter um ambiente tranquilo na hora das refeições são atitudes importantes e que devem ser cultivadas pelas pessoas, né? Então, evitar aí, né, a gente tá se alimentando aí em frente à televisão, com muito barulho, né? Isso pode prejudicar aí a sua saúde. A falta de tempo para apreciar a refeição, a necessidade de alimentos fabricados rapidamente e a grande variedade de produtos pouco saudáveis auxiliam no aumento do número de pessoas que não fazem uma alimentação correta. Muitas vezes a pessoa fala, meu dia é muito corrido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar, né? E muitas vezes deixa de realizar alguma atividade física, né? Então a falta de tempo aí faz com que a gente busque uma alimentação errada.
E quais são os erros mais comuns? Excesso de sal, excesso de açúcar, né? Montar pratos com pouca variedade. Eu lembro que eu falei para vocês que os pratos eles precisam ser coloridos, devem apresentar mais nutrientes. Não comer verduras, frutas e legumes, né? Muitas vezes a pessoa fala, não tenho tempo para cortar o legume, não tenho tempo para cozinhar. Então, infelizmente a gente busca aí os alimentos que são mais fáceis na correria do nosso dia a dia. Ok? Não se hidratar adequadamente, lembrando aí que a gente precisa ingerir pelo menos 2 litros de água diária, ok? É o principal alimento aí, porque hidrata o nosso corpo. E uma coisa que é muito errada, que a gente costuma fazer é pular as refeições, né? Então muitas vezes vocês vêm para a escola, professora, eu tô morrendo de fome, não tomei café da manhã, ou seja, você pulou uma refeição, né? E a partir do momento que a gente pula uma refeição, a pessoa ela vai ficar muito tempo sem se alimentar. Aí quando você vai comer, né, você vai comer muito mais. Beleza? Então, respeitar aí, né, as horas certinho. O recomendado, galera, é você comer de 3 em 3 horas. Beleza? No próximo slide aí, vocês podem observar uma pirâmide alimentar, tá? A pirâmide alimentar, diferentemente do que muitos pensam, não mostra uma dieta que deve ser seguida. A função primordial da pirâmide é orientar a população sobre as nossas necessidades alimentares, nos alertando sobre a necessidade de pensar em variedade e equilíbrio no nosso dia a dia. Gente, a pirâmide alimentar ela está dividida em 4 níveis, ok? Na base, observem aqui no quadro, tá? Então, na base aqui nós temos os carboidratos, beleza? No nível mais acima, nós temos as vitaminas, os minerais e as fibras. Nesse nível nós temos as proteínas e aqui no topo nós temos as gorduras e os açúcares, tá? O que nós devemos consumir com maior quantidade, né, gente? Os da base, carboidratos e vitaminas. Se nada mais carboidrato não vira açúcar, vira, gente, mas são alimentos energéticos, tá? Então, não significa dizer que você precisa comer apenas um alimento de cada nível aí. Muito pelo contrário, a pirâmide alimentar mostra a maneira correta da alimentação, beleza? Então, na base, como eu falei aí, nós temos os grupos responsáveis por fornecer energia, o grupo dos carboidratos. No segundo nível, nós temos os alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras, que são os alimentos reguladores. No terceiro nível, temos alimentos ricos em proteínas. E já no último nível, lá no topo, temos o grupo de alimentos que devem ser consumidos de maneira moderada, tá? Porque eles apresentam relação direta com o desenvolvimento da obesidade, né? Que são gorduras e açúcares. Quais são as recomendações básicas, né? Para uma alimentação aí diária. Comer devagar, manter um ambiente tranquilo durante as refeições, lavar bem as mãos antes das refeições, lavar com sabão e água corrente os utensílios de cozinha, garfo, faca, colheres, entre outros, tá, gente? Dar preferência ao leite pasteurizado, ou seja, fervido ou resfriado, beleza? Não comer carne mal cozida ou mal assada, pois ela pode causar intoxicação alimentar como salmonela, tá? Uma salmonela entérica aí, tá? Porque ela pode conter larvas, tá, gente? De parasitas como a tênia e a solitária. Evitar alimentos com excesso de temperos como pimenta, sal e vinagre. Comer em horas regulares, e não sobrecarregar o estômago com excesso de comida. Tá? Então muitas vezes você come e fala, ai, vou morrer, né? Porque você exagerou. Não submeter os dentes a mudanças bruscas de temperatura, como por exemplo, você está tomando uma sopa ou um café quente, vai lá e pega uma coca, né? Bastante gelado, um suco,
bastante gelado, com muito gelo, aí o que acontece? Pode trincar o esmalte dos seus dentes, tá? Então isso não é recomendado. Escovar os dentes após a cada refeição e passar o fio dental ou a fita dental. Beleza, galera? Então, essas são algumas recomendações básicas aí que a gente precisa seguir. Vamos lá. Para ter uma alimentação saudável, algumas importantes atitudes devem ser tomadas. Recomenda-se a realização de atividades físicas e a necessidade de se realizar 6 refeições diariamente. Para suprir as necessidades de nutrientes do nosso organismo, ou seja, para ficarmos bem alimentados, basta comer o suficiente. Não devemos exagerar. Tá? Então, uma dieta equilibrada aí, ela deve conter alimentos variados e também a gente precisa seguir as orientações médicas realizando aí também alguma atividade, né? A atividade muscular é a principal forma de gastar energia. Aí nessa imagem você pode observar diferentes pessoas praticando diferentes esportes aí, né? Aeróbico, um tá pulando corda, outro tá nadando, andando de patins, skate. Pode ser qualquer atividade física, tá, galera? O importante é realizar. Então, a partir do momento que a gente realiza atividade muscular, a gente está o quê? Gastando energia, que vai variar de conforme com a atividade que você busca, tá? Beleza? Vamos lá. No próximo slide aí, gente, vocês podem observar uma tabela. E nessa tabela existe alguns números, a dose, o peso e as calorias. Todos os alimentos, tá, gente, possuem energia. Então, todos os alimentos vão possuir o quê? Calorias, beleza? Os alimentos como carboidratos, lipídios e proteínas possuem energia. E essa energia pode ser medida. A unidade de medida da energia contida nos alimentos é a caloria, cal. Como a caloria é uma unidade muito pequena, é mais fácil medir a quantidade de energia dos alimentos em quilocalorias. Uma quilocaloria é igual a 1000 calorias, 1000 cal. Então, todos os alimentos que a gente compra, né, gente, industrializados, vocês podem observar que vai ter uma tabelinha. Nessa tabela tem justamente a quantidade de caloria daquele alimento. Eu estou mostrando aí para vocês uma tabela onde a gente pode observar alguns alimentos, a sua dose, o seu peso e o número de calorias. Por exemplo, uma amêndoa, uma unidade, ela com 3 gramas possui o quê? 19 calorias. Né? Um alimento que a gente gosta bastante aí, que vocês costumam comer bastante também, por exemplo, a batata frita. Olha lá na tabela, a batata frita, um palito, gente, um palitinho daquele, com 10 gramas, possui aproximadamente aí, ó, 27 calorias, ok? Nós temos aí também amido, arroz branco, olha só, que a gente come diariamente. Uma colher de sopa, com peso de 40 gramas aí, possui 44 calorias. Né? Então a gente tem que escolher bem os alimentos, né? Não é escolher os alimentos porque gosta, né? Muitas vezes a gente faz isso, pode comer? Pode, mas com moderação, ok? Então, a quantidade de calorias necessárias aí uma pessoa vai depender da sua idade, do seu peso e da frequência com que pratica atividades físicas. Todos os alimentos possuem calorias e devemos então saber escolher, beleza? Então passem a observar os rótulos dos alimentos, tá, galera? Observa o rótulo do biscoito recheado que você gosta, do refrigerante, do chocolate. Passem a observar isso que a gente vai ficar com um pouquinho de medo, né? Então, nossa, é melhor comer uma maçã ou comer um chocolate? Então, é melhor comer uma fruta, uma verdura ou comer um saco de Doritos, por exemplo. Então, a gente vai vigiar, né? Justamente essas calorias aí. Vamos lá. Todo alimento precisa ser bem conservado para não perder seu valor nutritivo, não apodrecer nem sofrer outro tipo de alteração.
né? Então existem aí algumas medidas que a gente precisa tomar para conservar os alimentos. Lá no livro de vocês, na página 114 e 115, tem alguns métodos de conservação. É o que a gente vai falar agora, beleza? Essas principais técnicas são resfriamento, congelamento, fervura, pasteurização, defumação, salga e a liofilização, beleza? Então vamos lá. Resfriamento e congelamento. Para resfriar os alimentos, normalmente é utilizado o refrigerador ou a geladeira, onde os alimentos são submetidos a baixas temperaturas, porém superior a 0 graus Celsius. O congelamento consiste em guardar os alimentos no freezer ou no congelador, tá? Então, quando a gente fala em resfriamento e congelamento, né, a gente lembra que de baixas temperaturas que apresentam condições ambientais favoráveis. Por que, gente? Essas baixas temperaturas são favoráveis porque dificulta aí o desenvolvimento dos micro-organismos responsáveis pela decomposição. Lembrando que o resfriamento ele vai conservar por menos tempo, já o congelamento ele conserva por um tempo maior, ok? Fervura. Técnica que consiste em ferver os alimentos. A fervura mata os micro-organismos, né? É importante aí ferver o leite, principalmente se o leite for obtido diretamente no curral, tá? O leite industrializado já é pasteurizado. Sinara, o que é pasteurizado? É o próximo tópico aí que a gente vai estudar, tá? Então, fervura, né? Técnica que consiste em ferver os alimentos. Pasteurização. Técnica que consiste em ferver até que a temperatura atinja entre 65 graus Celsius e 85 graus Celsius. E em seguida resfriá-lo rapidamente para matar os micro-organismos. Exemplo aí, né, gente, de pasteurização é o leite. Então, se vocês observarem a caixinha de leite, né, lá está escrito pasteurizado. Então, essa técnica, ela consiste em passar por uma temperatura muito alta, tá? E depois vai ser resfriada rapidamente e embalada. Beleza? É uma técnica bastante utilizada aí no leite. Beleza? Defumação. Técnica que consiste em secar o alimento usando fumaça. Para isso, emprega-se uma espécie de fogão chamado defumador. Gente, esse processo também é industrial, tá? É um processo industrial, né? Mas ele também pode ser realizado em casa. Costuma ser usado na conservação de peixes, carnes como bacon e embutidos como linguiças, salsichas, né? São alimentos bem saborosos, ok? Salga. Essa técnica existe desde antigamente, né, gente? A salga é uma técnica que consiste em colocar sal nos alimentos. Por que colocar o sal, Sinara? Porque ele ajuda a conservar os alimentos e impede, no caso aí, a proliferação de micro-organismos, né? Depois de salgar, podemos deixar secar ao sol, como exemplo aí a carne de sol, a carne de charque, né? O bacalhau, são alguns alimentos que são conservados dessa maneira. Beleza? E a última técnica de conservação aí é a liofilização. Essa técnica consiste em desidratar ou secar os alimentos. Observem aí na imagem que nós temos vários alimentos desidratados, como banana, passa, damasco, abacaxi, as frutas desidratadas. Sinara, perde nutrientes? Não, tá? Não perde os nutrientes, né? E eles também ficam bastante saborosos, tá? Então, a liofilização aí é a desidratação, né? Que inibe também o desenvolvimento de micro-organismo. O alimento, no caso aí, ele vai ser congelado, tá, gente? Uma temperatura negativa de 40 graus Celsius. E em seguida o alimento é rapidamente desidratado em uma câmara a vácuo, tá? A liofilização, ela se popularizou na década de 1960 e até então só os astronautas consumiam esses produtos, ou seja, né? Agora todo mundo já consome esse tipo de alimento, mas antigamente só os astronautas que consumiam esses produtos. Beleza, galera? Tranquilo?
Então, olha só, para casa, eu quero que vocês realizem as atividades da página 109, página 114, 116, lembrando, o mapa de conceito é o resumo do capítulo, então eu quero que vocês copiem toda essa estrutura e respondam. E páginas 118 e 119. Para fixação desse conteúdo aí, eu deixei 2 vídeos, tá? Uma matéria do Globo Repórter muito interessante sobre a obesidade. Deixei um vídeo também sobre a pirâmide alimentar, beleza? Lembre-se, fique em casa, estude que o tempo passa. Tchau, galerinha, até a próxima.